Por mais de 40 anos, Christopher Walken manteve-se praticamente em silêncio sobre a noite em que Natalie Wood morreu. Ele estava lá no iate Splendor com Natalie e Robert Wagner. Ele foi a última pessoa a vê-la viva, além do marido. Mesmo assim, raramente falou sobre o que aconteceu. Agora, em entrevistas investigativas recentemente divulgadas, Walken finalmente se abriu mais do que nunca. Ele descreve a discussão acalorada entre Robert e Natalie naquela noite. Vozes alteradas, raiva fervendo por ciúmes e conselhos de carreira. Ele fala sobre o caos, a demora em pedir ajuda e o momento em que tudo deu errado. Ao mesmo tempo, Robert Wagner há muito aponta o dedo na direção oposta. Em suas memórias e em comentários esporádicos ao longo dos anos, ele sugeriu que a proximidade de Walken com Natalie ultrapassou limites, despertou ciúmes e ajudou a desencadear a briga que levou ao desaparecimento dela. Dois homens que estavam lá naquela noite, dois homens que amavam Natalie de maneiras diferentes, agora parecem se acusar mutuamente por meio de suas palavras, seus silêncios e os detalhes que escolhem compartilhar ou omitir. O que realmente aconteceu naquelas últimas horas? Será que Walken finalmente está revelando a verdade que manteve em segredo por tanto tempo? Vamos descobrir o que Walken finalmente disse e por que Wagner sempre resistiu. Agora mesmo, no início da década de 1980, Christopher Walken já era um dos atores mais respeitados de Hollywood. Ele havia ganhado um Oscar por O Franco Atirador, em 1978. Era conhecido por suas atuações intensas e imprevisíveis, além de uma presença silenciosa e marcante que o destacava. Em 1981, ele foi escalado para contracenar com Natalie Wood em Brainstorm. Era o primeiro grande papel de Natalie no cinema em vários anos, após se dedicar à vida familiar. Os dois atores se deram bem imediatamente. Passaram longas horas juntos no set, ensaiando cenas, compartilhando ideias e rindo entre as tomadas. Mais tarde, Walken descreveu Natalie como uma pessoa calorosa, inteligente e cheia de energia. Eles conversavam por horas sobre atuação, vida, tudo. Para ele, era uma amizade profissional, nada mais. Mas para Robert Wagner, que visitou o set de filmagem e viu o quão próximos eles estavam se tornando, a situação parecia diferente. Robert sempre fora protetor com Natalie. O ciúme fizera parte do primeiro casamento deles e persistiu mesmo depois do segundo casamento. Ver Natalie e Walken passando tanto tempo juntos reacendeu esses sentimentos antigos. Amigos e membros da equipe disseram mais tarde que Robert ficava tenso sempre que Walken estava por perto. Natalie, por sua vez, apreciou a química criativa com Walken. Ela estava entusiasmada com o filme e valorizava as contribuições dele. Mas ela continuava profundamente comprometida com Robert e a família. A proximidade no set nunca foi romântica, pelo menos não da parte de Walken. Ele sempre insistiu que era apenas trabalho, mas essa amizade se tornou a faísca. No fim de semana do Dia de Ação de Graças de 1981, Robert convidou Walken e Davern para se juntarem a eles no Splendor para o que deveria ser uma escapadela relaxante na ilha de Catalina. Robert talvez esperasse manter a situação sob controle. Em vez disso, a tensão chegou ao limite. Anos mais tarde, em entrevistas investigativas que só recentemente vieram à tona,
Walken finalmente compartilhou mais detalhes sobre aquele fim de semana. Ele descreveu a discussão entre Robert e Natalie, a raiva, o caos. Ele não acusou Robert diretamente de causar a morte dela, mas seu relato foca na briga entre marido e mulher e na demora que se seguiu. Ao mesmo tempo, Robert sempre apontou o dedo para Walken. Em suas memórias de 2008, Pieces of My Heart, ele escreveu sobre a sensação de que Walken estava se intrometendo, dando conselhos de carreira a Natalie que ultrapassavam os limites da vida pessoal. Robert sugeriu que essa interferência contribuiu para alimentar o ciúme que explodiu naquela noite. A discussão no Splendor não colocou apenas Robert Wagner contra sua esposa. Também arrastou Christopher Walken para o centro da tempestade. E daquela noite em diante, os dois homens têm se acusado mutuamente, direta ou indiretamente. Christopher Walken sempre afirmou que a proximidade entre ele e Natalie era estritamente profissional. Eles conversavam sobre atuação, sobre o filme Brainstorm, sobre a vida. Mas ele descreveu como Robert ficou cada vez mais agitado conforme a noite avançava. Nas entrevistas investigativas que vieram à tona nos últimos anos, Walken relembra o momento em que a discussão se voltou contra ele. Robert o acusou de dar conselhos a Natalie que iam além do trabalho. Conselhos sobre sua carreira, suas escolhas, seu futuro. Walken disse que o tom da conversa ficou agressivo. O ciúme de Robert transbordou. Walken acabou saindo do convés e indo para sua cabine para evitar o confronto. Walken nunca disse diretamente Robert a matou. Mas seu relato enfatiza bastante a intensidade da discussão entre marido e mulher, depois que Walken se afastou. Ele mencionou ter ouvido vozes alteradas, a sensação de caos e a longa demora antes que alguém desse o alarme. Ao descrever a raiva de Robert e a inação que se seguiu, as palavras de Walken carregam uma acusação implícita. O verdadeiro perigo naquela noite vinha de dentro do casamento, não dele. Robert Wagner, por sua vez, sempre se opôs. Em suas memórias de 2008, Pieces of My Heart, ele escreveu abertamente sobre sentir que Walken estava ultrapassando os limites. Ele descreveu Walken oferecendo opiniões não solicitadas sobre a carreira de Natalie. Opiniões que Robert considerou intromissão. Ele sugeriu que a presença e os conselhos de Walken ajudaram a inflamar o ciúme que explodiu na briga. Robert nunca acusou Walken de nenhum crime, mas o subtexto é claro. Se Walken não estivesse lá, se não tivesse se aproximado tanto de Natalie, a noite talvez nunca tivesse se tornado tão desagradável. Então você tem dois homens que estavam lá. Dois homens que se importavam profundamente com Natalie à sua maneira. E duas versões muito diferentes da culpa. Walken se concentra na raiva de Robert e na sua falha em agir rapidamente. Robert se concentra na interferência de Walken como a faísca que acendeu o pavio. Nenhum dos dois jamais fez uma acusação pública e direta de assassinato. No entanto, por meio de suas entrevistas, livros e silêncios, eles continuam a girar em torno do mesmo ponto doloroso. O outro homem desempenhou um papel em como aquela noite terminou de forma tão trágica. Christopher Walken sempre foi cauteloso com suas palavras sobre aquela noite. Ele nunca disse abertamente: Robert Wagner matou Natalie. Mas nas entrevistas investigativas que só recentemente vieram a público, realizadas anos atrás, mas divulgadas ou mencionadas mais abertamente em discussões recentes,
Walken finalmente compartilhou detalhes que colocam Robert sob os holofotes. Walken descreveu sua chegada de volta ao Splendor após o jantar no restaurante. Todos estavam bêbados. O clima já estava tenso. Ele disse que Robert o confrontou primeiro, acusando-o de dar muitos conselhos de carreira a Natalie e de ultrapassar limites. Walken descreveu a discussão como acalorada. Ele disse que o tom de Robert era áspero, quase agressivo. Walken optou por se afastar e ir para sua cabine para deixar as coisas se acalmarem. De sua cabine, Walken ainda conseguia ouvir a discussão. Ouviu vozes alteradas entre Robert e Natalie. Descreveu a situação como intensa, emocional, o tipo de briga que se propaga pela água à noite. Então, tudo ficou mais silencioso. Em algum momento, ele percebeu que Natalie não estava mais a bordo. Walken disse que ficou chocado ao saber do desaparecimento dela. Ele ajudou nas buscas no barco. Estava presente quando o alarme finalmente foi dado, mas ele enfatizou repetidamente um detalhe crucial. Robert não agiu imediatamente. Walken destacou a demora em pedir ajuda, o fato de os holofotes não terem sido acionados de imediato e a demora na intervenção da guarda costeira. Nessas entrevistas, Walken não acusa Robert de ter empurrado Natalie ao mar. Ele não afirma ter presenciado violência. Mas, ao se concentrar tanto na raiva de Robert durante a discussão, nos gritos que continuaram depois que Walken saiu do convés e na longa demora antes que alguém fizesse algo, seu relato carrega uma clara implicação. O verdadeiro perigo naquela noite vinha de dentro do casamento, da fúria entre marido e mulher, e a demora em reagir só piorou a situação. Walken também comentou sobre como Natalie parecia chateada durante a discussão. Ele lembrou do medo que ela tinha de água escura, algo que ela havia mencionado para ele no set de filmagem. Ele se perguntou em voz alta por que ela teria se aproximado da margem sozinha à noite, naquelas condições. Esses detalhes, compartilhados com tanta cautela e tanto tempo depois, soam como uma acusação sem o uso da palavra. Walken está dizendo: eu não era o problema. A briga foi entre eles. A inação partiu dele. Esta é a vez em que Walken chegou mais perto de apontar o dedo e contrasta diretamente com a versão de Robert, onde a presença e a intromissão de Walken foram a faísca que acendeu o pavio. As duas versões não podem ser ambas completamente verdadeiras. Uma enfatiza o ciúme e a raiva de Robert. A outra destaca a interferência de Walken como o estopim. Juntas, elas mantêm o mistério vivo. E a culpa continua circulando entre os dois homens que estavam presentes quando Natalie desapareceu. O que Walken finalmente decidiu dizer depois de todos esses anos só aprofunda o desconforto. Torna a noite ainda mais trágica e levanta a questão: se Walken está dizendo a verdade agora, o que Robert escondeu durante todo esse tempo? Robert Wagner nunca se manteve completamente em silêncio sobre o papel de Christopher Walken nos eventos que levaram à morte de Natalie. Ao longo dos anos, especialmente em seu livro de memórias de 2008, Pieces of My Heart, ele deixou claro que considera Walken parte do problema. Robert descreveu como a presença de Walken no set de Brainstorm o deixou desconfortável desde o início. Ele escreveu que Walken passava muito tempo com Natalie, conversando até tarde da noite, dando opiniões sobre suas escolhas de carreira e até sugerindo maneiras diferentes de lidar com sua vida profissional. Para Robert, isso parecia interferência.
Ele acreditava que Walken estava ultrapassando os limites, dando conselhos que deveriam ter vindo de um marido, não de uma colega de elenco. No livro, Robert admite que o ciúme o atingiu em cheio naquele fim de semana do Dia de Ação de Graças. Ele convidou Walken para a viagem em parte para confrontar a situação diretamente. Uma vez no iate, a tensão transbordou. Robert confrontou Walken diretamente durante o jantar e depois acusando-o de se intrometer em seu casamento. Robert disse que a discussão começou porque Walken estava insistindo em ideias que faziam Natalie questionar as coisas. Ideias que Robert considerava perturbadoras. Embora Robert nunca tenha acusado Walken de agredir fisicamente Natalie, a mensagem é inconfundível. Se Walken não estivesse lá, se não tivesse se aproximado tanto e dado tantos palpites não solicitados, o ciúme talvez nunca tivesse explodido na briga daquela noite. Robert insinuou que as ações de Walken acenderam o estopim. Nenhum dos dois jamais fez uma acusação pública e direta de assassinato contra o outro. Mas a culpa mútua é evidente naquilo que cada um escolhe enfatizar. Walken destaca a raiva e a inação de Robert como os principais perigos. Robert destaca a proximidade e a intromissão de Walken como a faísca que deu início a tudo. Essa troca de farpas continuou discretamente por décadas. Robert raramente fala sobre aquela noite agora. Ele tem 95 anos e é praticamente recluso. Mas quando aborda o assunto, o nome de Walken sempre surge como um dos motivos pelos quais as coisas deram errado. O resultado é um impasse doloroso. 2 homens que estavam presentes quando Natalie desapareceu, cada um apontando o outro como o responsável por criar as condições para a tragédia. Nenhum assume total responsabilidade. Nenhum inocenta completamente o outro. Esse ciclo de acusações impede que o mistério seja resolvido. Transforma o que poderia ter sido uma dor compartilhada em uma silenciosa guerra de perspectivas. E deixa a questão central sem resposta. Qual versão está mais próxima da verdade sobre o que realmente aconteceu no esplendor naquela noite? A troca de acusações entre Christopher Walken e Robert Wagner deixou cicatrizes profundas que ainda não cicatrizaram após mais de 40 anos. Para Christopher Walken, a noite no Splendor mudou a forma como o mundo o via. Ele nunca foi acusado de nenhum crime, mas os rumores e especulações de que teria desempenhado um papel na tensão daquela noite o perseguiram por décadas. Walken optou pelo silêncio durante a maior parte desse tempo, raramente concedendo entrevistas sobre Natalie ou os acontecimentos. Quando falava, era comedido e cauteloso. Somente nos últimos anos, por meio das entrevistas investigativas que vieram à tona, ele compartilhou mais informações. Mesmo assim, evita culpar diretamente alguém. Mas os detalhes que fornece, a raiva de Robert, a demora em dar o alarme, mantém o foco no marido. Walken continuou sua carreira com sucesso, conquistando respeito por seu trabalho, mas a sombra daquele fim de semana nunca desapareceu completamente. Para Robert Wagner, as consequências foram mais graves aos olhos do público. Ele perdeu a esposa da maneira mais pública e dolorosa possível. Sempre afirmou que foi um trágico acidente. Natalie escorregou enquanto tentava amarrar o bote. Mas as inconsistências em sua história, a longa demora, o ciúme que admitiu ter sentido, tudo isso manteve as suspeitas vivas. Ser considerado suspeito
em 2018, trouxe novas manchetes e escrutínio, mesmo depois de as autoridades o inocentarem de envolvimento criminal direto em 2022 e afirmarem que todas as pistas estavam esgotadas. O caso permanece aberto e sem solução. Aos 95 anos, Robert vive praticamente recluso. Raramente fala sobre o assunto publicamente. Quando o faz, contesta a proximidade de Walken como fator contribuinte. A família de Natalie pagou o preço mais alto. Suas filhas, Natasha e Courtney, cresceram sem a mãe e sem respostas claras. Natasha escreveu e falou sobre o luto e a confusão que a acompanharam por toda a vida. Lana Wood, irmã de Natalie, continuou a luta. Ela acusou Robert abertamente em seu livro Little Sister e em entrevistas, ao mesmo tempo em que questionou o papel de Walken em alimentar o ciúme. Lana vê a troca de acusações como uma forma de ambos os homens evitarem a responsabilidade total. Hollywood seguiu em frente rapidamente, pelo menos superficialmente. Brainstorm foi finalizado com o uso de dublês e uma edição inteligente, mas o filme nunca se recuperou totalmente da tragédia que o acompanhou. A indústria protegeu os seus. Nenhum dos dois foi indiciado, e ambos continuaram trabalhando. No entanto, a história se recusa a morrer. Documentários, livros, podcasts e novos vazamentos de entrevistas continuam a trazê-la à tona. Esse ciclo interminável de acusações tem um efeito claro: impede a resolução do caso. Dois homens que estavam lá naquela noite enfatizam o papel um do outro na criação das condições para o desastre. Nenhum assume totalmente a responsabilidade pelo que aconteceu. Nenhum inocenta completamente o outro. O resultado é um mistério que permanece vivo, uma ferida que nunca cicatriza por completo. As consequências vão além da fama e das carreiras. Elas tocam em questões mais profundas: luto sem resolução, dor familiar que o tempo não cura, e a questão do que as pessoas dirão ou não dirão para se protegerem. A morte de Natalie Wood já era devastadora. A culpa mútua entre os dois homens mais próximos a ela naqueles momentos finais torna tudo ainda mais trágico. Transforma uma história de amor e perda em uma de suspeita e silêncio que talvez nunca chegue ao fim. De uma amizade criativa no set de Brainstorm, a noite explosiva no Splendor, Christopher Walken e Robert Wagner estavam presentes quando Natalie Wood desapareceu. Agora, mais de 40 anos depois, suas versões apontam em direções opostas. Walken finalmente compartilhou mais detalhes, descrevendo a raiva de Robert, a discussão acalorada com Natalie e a demora em pedir ajuda. Seu relato, discretamente, transfere a responsabilidade para o marido. Robert, em suas memórias e em raros comentários, há muito sugere que a proximidade e a intromissão de Walken alimentaram o ciúme que desencadeou a briga. Dois homens que se importavam com Natalie de maneiras diferentes. Dois relatos que nunca se alinham completamente. Nenhum deles fez uma acusação direta de assassinato, mas através do que dizem e do que omitem, continuam culpando um ao outro por terem criado as condições para a tragédia. A morte de Natalie continua sendo um dos mistérios mais perturbadores de Hollywood. Um caso em aberto, sem solução, sem respostas definitivas. As acusações mútuas só intensificam a dor. Uma vida brilhante perdida, uma família sem paz e perguntas que se recusam a desaparecer. Essa história nos lembra como o luto e a suspeita
podem distorcer até mesmo os relacionamentos mais íntimos, tornando-os irreconhecíveis. E como algumas verdades, quando guardadas por muito tempo, ferem todos os que ficam. Se esta análise profunda das acusações, do silêncio e de uma noite que mudou tudo te emocionou, curta, inscreva-se para mais histórias inéditas de Hollywood e conte para nós nos comentários. Em quem você acredita mais? Walken ou Wagner? O que realmente aconteceu no Esplendor? Sua opinião mantém a conversa viva. Obrigado por ouvir.